Bom, nós já falamos de conjunto dos números naturais, que são aqueles números que utilizamos para contar objetos. Já falamos de números inteiros, que são os números positivos e os negativos. E hoje vamos falar aqui de números racionais, tá? Então, os números racionais representados por esse Q maiúsculo, tá? E aí, coloquei uma definição aqui de números racionais, tá? Então, o conjunto dos números racionais é descrito como o conjunto dos quocientes entre dois números inteiros. Então, eu pego dois números inteiros, por exemplo, 5 é um número inteiro e 2 também é um número inteiro. E aí eu vou efetuar a divisão desses dois números, certo? Então, quanto é 5 dividido por 2? 5 dividido por 2 dá 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 5 sobra 1. 1 é menor que 2, acrescento 0 e vírgula. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10 é 0. Então, olha só. O quociente dessa divisão é 2,5. Então, 2,5 é um número racional, certo? Então, os números racionais, ele tem duas formas de eu representar os números racionais. Eu posso representar através de uma fração, por exemplo, 5 meios. 5 meios. É um número racional, representado através de uma fração. E se eu fizer a divisão desses dois números, que é um número racional representado por dois números inteiros, essa divisão dá 2,5, que também é um número racional representado de forma decimal, certo? Então, os números racionais eu posso representar como uma fração, e uma vez que eu pego essa fração e efetuo uma divisão, porque fração é divisão, esse resultado que eu vou obter é um número racional. E esse número racional, ele vai ser, quando eu efetuo a divisão, eu vou chegar no número decimal, certo? E aí os números decimal, que é também um número racional, pode ser um decimal exato. Então, um decimal exato, então eu tenho aqui um número racional, que está representado através de uma fração. Vou fazer uma divisão desse número, 2 por 5, vai resultar no número decimal 0,4. Então, quando eu divido 2 por 5, o resultado é 0,4. É uma divisão exata, vai sobrar resto 0. Então, isso aqui é um decimal exato, tá? Outro número racional, menos 13 quartos, representado através de dois números inteiros. Ó, eu tenho um número inteiro no numerador, tenho um número inteiro no denominador. Então, isso aqui é um número racional representado através de uma fração. E quando eu efetuo a divisão, eu vou obter menos 3,25, que é um decimal exato, certo? E aí outro número racional aqui, representado através de uma fração, 10 sobre 5, e aí resulta no número 2. Então, 2 é um decimal exato, ele é um número racional, e 10 quintos também é um número racional. Mas 2 não tem não é um número decimal, certo? Mas todo número racional, ele é um número que eu posso representar como uma fração. E todo número inteiro, ele tem como denominador 1. Então, ele é um número racional também. Tudo bem? Então, assim, os números racionais podem ser um decimal exato, mas ele também pode ser um decimal periódico. Então, ó, eu peguei o número inteiro menos 4 e o número inteiro 3, coloquei em forma de fração, e quando eu efetuo a divisão desse número racional representado através de uma fração, o resultado dele é uma dízima periódica, que é menos 1,333, e esse 3 vai repetir aqui infinitamente, tá? E o 3 é o período, só repete o 3 aqui. Então, isso aqui é um decimal periódico, que é um número racional. 7 nonos é um número racional representado através de uma fração, e quando eu faço a divisão, ele se transforma em um decimal periódico, certo? Que é 0,777, esse 7 vai repetir infinitamente, e também é um número racional.
Outro número racional representado através de uma fração, 50 sobre 22. E eu efetuando a divisão dessa fração, vai me dar um decimal periódico, que é 2,27, 27, 27, esse 27 vai repetir infinitamente. Então, ó, os números racionais, ele pode ser um decimal exato, que quando eu pego uma fração e efetuo a divisão, dá um decimal exato, ou um decimal periódico, quando eu pego uma fração, que é um número racional, efetuo a divisão e vai dar uma dízima periódica. Tudo bem? Então, isso que é número racional. É aqueles números que eu posso representar através de uma fração, pegar dois números inteiros e representar através de uma fração, ou aquele número decimal exato, que é o resultado de uma divisão de uma fração, ou o decimal periódico, que também é o resultado de uma divisão de uma fração. Tá? Então, eu posso representar esses números racionais numa reta numérica. Então, aqui nessa reta numérica já está representado os números inteiros, certo? E aí, ó, nesses buracos que tem na reta aqui, tanto nos números negativos como nos números positivos, que vai entrar os números racionais. Então, por exemplo, 5 meios que dá 2,5. 5 meios está aqui, ó. Então, aqui é a minha fração 5 meios, que eu posso representar como 2,5. Ok? Outro número, 2 quintos. 2 quintos deu 0,4. Então, onde está 2 quintos? Ele está mais ou menos aqui, certo? Então, aqui está o número racional 2 quintos, que quando eu faço a divisão, isso dá 0,4. Menos 13 quartos, que dá menos 3,25. Então, está mais ou menos aqui, ó. Então, aqui está o 13 quartos, menos 13 quartos. Quando eu faço a divisão, isso dá o quê? Menos 3,25, né? Que é igual a menos 3,25. Outro número, 10 quintos. 10 quintos, que é igual a 2. Então, 10 quintos é a mesma coisa aqui, ó. O 2 é representado por 10 quintos, dá 2, certo? Esse menos 4 terços, que deu menos 1,3333, ele está aqui, ó, nesse ponto aqui, menos 4 terços, que é igual a 1,333, isso aqui é uma dízima periódica, tudo bem? Isso aqui é menos 1, certo? Então, ó, em todos esses espaços aqui na reta, eu vou conseguir colocar um número decimal, e esse decimal ele pode ser exato ou um decimal periódico. Então, eu posso representar um número racional em forma de uma fração ou em forma de um decimal, tá? Que é quando eu faço a divisão dessa fração, eu vou obter o número decimal. E tá aí como eu posso representar ele numa reta numérica. Tudo bem? Então, 7 nonos, que é um número decimal, quando eu faço, é um decimal periódico, que também é um número racional, e 0,7 nonos está mais ou menos aqui, né? 7 nonos, que quando eu for fazer a divisão, dá 0,777, isso aqui repete infinitamente, tá bom? Então, isso aqui foi para mostrar para vocês o que é os números racionais e como eu posso representar ele numa reta numérica.